A gente vai criar uma nova aplicação e nós vamos estudar um novo assunto. Nós vamos trabalhar com arrays, tá? Vetores. Eu vou adicionar um novo projeto de console. Eu vou chamar ele aqui de manipulando arrays, tá? Arrays. É o arrays que a gente fala, tá? Então isso aí é realmente aplicado. Você tem para de vetores, matrizes. Então a gente vai ver um pouquinho como é que funciona isso. Então já vou setar esse projeto de manipulação de arrays como meu projeto inicial, botão direito, né? Setup Startup Project. Essa opção, tá? E aqui em Program, a gente vai ter o nosso bloquinho aqui de código. Nosso exemplo simples. A gente começar a abordar aqui como é que funciona, o que são arrays, tá? Então já vamos fazer a chamada para ele aqui. Exemplo simples. E antes da gente começar já mão na massa, vamos entender um pouquinho o conceito, tá? Então a gente viu até agora alguns tipos de variáveis e vamos usar a variável inteiro para você entender bem o conceito, tá? Então eu tenho uma variável inteira x com valor de 5. Então vamos relembrar lá no comecinho o que é uma variável, né? Uma variável, ela é um mecanismo que eu tenho aqui, C Sharp e em todas as outras linguagens de programação suportam variáveis, obviamente, onde eu consigo armazenar um valor, seja ele qual for o tipo. Para isso eu preciso especificar o tipo, se a linguagem ela precisa que especifique o tipo. C Sharp é uma dessas que você é importante, é legal você informar o tipo de dado, até na sintaxe eu preciso fazer isso. E esse valor, ele não só guarda nessa variável aqui, nesse nome que eu crio x. Ele reserva um local na memória do meu computador, onde ele vai gravar essa informação, tá? E ponto. A única coisa que ele vai falar, opa, eu vou preparar esse local de memória para guardar um número, ou então um texto, ou então um booleano, ou um objeto, tá? E o array nada mais é do que um tipo de variável também. Só que a diferença é que ele vai guardar uma variável do tipo array, por exemplo, de inteiros. E o que é esse array? O array é um vetor. Então, ele reserva um local na memória onde eu posso guardar várias variáveis daquele tipo. Então, se eu tiver um vetor de 5 posições, de tamanho 5, isso quer dizer que eu consigo armazenar para aquele mesmo local na memória 5 valores daquele tipo de dado, por exemplo, numérico. Tá? Essa é a grande sacada do array. Então, para não ficar tão abstrato isso, para você entender um pouquinho melhor, então pensa que eu tenho uma variável, por exemplo, um inteiro. Eu vou guardar aqui o valor de uma idade de uma pessoa, certo? E a pessoa informa lá a sua idade. Então, essa memória, esse local na memória onde eu vou guardar minha variável, como se ela fosse uma caixinha lá, um quadradinho. Ela vai chamar, por exemplo, idade, é o nome que eu dei para ela, e dentro dela ela vai ter um valor, o valor 23, nesse caso. No caso do array, eu também vou ter a mesma caixinha, só que ao invés de eu guardar apenas um valor, eu posso guardar n valores, mais um ou mais valores, tá? Então, ó, ficaria mais ou menos assim, ó. Eu tenho então meu local na memória chamado idades. Só que dentro dele eu vou ter idades. Ó. Então eu não vou ter apenas 10 anos. Então eu vou ter, por exemplo, 10, 14, 29, 16 e 22 local na memória. Então essa é a diferença. Ao passo que uma variável normal ela guarda apenas um valor. Com um array eu consigo guardar vários valores. Beleza? Então esse é o conceito. Entendemos. Agora como é que eu faço isso aqui no C Sharp? Então vamos entender ele. Então vamos dizer que eu tenho um array de inteiro. Então eu vou colocar a palavra aqui do meu int e eu uso esse colchete, tá? Para criar variável. Então, seguindo essa ideia de idades, ó, então eu vou colocar aqui, ó, idades. E aí eu vou definir a minha variável. E aí para isso eu vou colocar assim, ó, entre colchete de novo. Só que eu vou determinar o tamanho. Eu preciso dizer quantos elementos vão ter no meu array. Então, eu vou dizer que vai ter 5 elementos, então eu preciso colocar 5 aqui. Entre esse meu colchete, tá? E aí dessa forma eu defino o tamanho dele. Só que você tá vendo que ele tá dando um errinho aqui. Para ele entender que eu tô criando esse array, eu tenho que confirmar aqui o tipo de dado dele, né? Ó. Então ele é um inteiro. E eu tô falando, e eu tenho uma outra palavrinha-chave que eu uso aqui, e a gente usa isso muito
quando eu estou criando objetos, tá? E aí falando mais do assunto de orientação a objetos. Então, um pouquinho fora do escopo aqui nesse nosso primeiro curso. Mas no próximo curso, lá, desenvolvimento, orientação a objeto, a gente aborda bastante. Eu preciso, por enquanto, para você compreender, dessa palavrinha-chave new, para poder criar para mim uma nova variável desse tipo aqui, array, tá? Então, dessa forma, eu criei aqui a minha variável idades e ela vai suportar até 5 valores. Ah, entendi. Então, como eu crio? Agora, como eu defino os valores? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar minha variável idades e aí eu vou acessar uma posição dessa minha variável. A posição dela, lembra que a gente viu lá naquele desenho? Eu tenho várias caixinhas dentro de uma caixinha só e cada uma tem uma posição. E a primeira posição dele, eu chamo também isso de índice, né? As posições, ele começa na posição 0, tá? Não é na posição 1. Então, minha posição 0, ela vai ter lá, por exemplo, 10 anos, tá? É assim que eu atribuo valores no meu array. Então, se eu tivesse aqui, ó, minha variável idades, na segunda posição, então 1, eu tenho lá 14, por exemplo. E é assim que eu vou atribuindo os valores para ela, tá? Ó, na posição 2, eu vou ter aqui, sei lá, 23. Então, sempre você vai ter a posição, a gente fala que é n-1. Então, se eu vou ter 5, que é o nosso caso aqui, então eu vou definir as posições de acordo com índices de 0 até 4, né? Porque ele começa no 0, tá? Se eu informar na posição 5, ele vai dar um erro, que ele vai falar, opa, não existe o sexto elemento. Vai ter apenas 5. Então, eu vou colocar aqui então, minha quarta idade. Por fim, minha quinta idade aqui na posição 4, tá? Então, com isso eu crio meu array e aí eu consigo guardar os valores nele, tá? Então vamos verificar isso daqui, ó. Vamos ver o valor dele na tela. Se ele exibir pra gente bonitinho. O que acontece se ele exibisse idades? Testar isso, ó. Então, exemplo simples. Eu já citei esse projeto aqui como de arrays como meu inicial. Pode falar array também, tem que falar array, array, tá? Uma coisa. Rodando o nosso código. Você vai ver que ele vai mostrar isso aqui, ó. System.int32 e a chavinha, o colchete, né? Ficou um pouquinho estranho. Então, para representar ele, aí eu preciso fazer uma outra abordagem para poder escrever os valores dele, tá? Eu posso escrever o valor individualmente, tá? Então, por exemplo, se eu quiser ver o valor da minha primeira posição, da posição 0, eu consigo fazer isso. Tá? Então, eu coloco idade posição 0, aí ele vai escrever para mim, ó, 10. Tá vendo? A posição 0 é o 10. Se eu quisesse escrever aqui a posição 3, o índice 3, né, que seria o meu quarto elemento, ele ia exibir pra gente 32. Então, vamos rodar aqui só para ver certinho. Então, ele vai mostrar aqui 32 pra gente, certo? Então, com isso a gente consegue declarar nosso primeiro array.